Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, se você chegou até aqui, mas ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que ajude o nosso canal a crescer. Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like no vídeo aí também, você fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete. Infelizmente não batemos o bilhete do canal, então espero ter ajudado com os palpites, gravamos quase todos. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 6 de dezembro de 2023, quarta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos. E dando início aqui em nossas análises, vamos lá para a Superliga da Suíça. 2h30 da tarde, temos a equipe do St. Gallen e a equipe do Yverdon. Vamos analisar aqui os jogos. O St. Gallen, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Já o Yverdon, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5, foram ambas marcam. O St. Gallen, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Yverdon, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2. Vamos olhar aqui agora as classificações. A equipe do St. Gallen está aqui na quarta colocação com 27 pontos. Em 15 jogos marcou 28 gols, sofreu 18. Já o Yverdon está aqui na oitava colocação, grupo de rebaixamento com 17 pontos. Em 15 jogos fez 20 gols, sofreu 31. Minha análise para essa partida, mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe do St. Gallen. Vamos aqui agora em Portugal, pela Copa da Liga. Segunda rodada, 3 horas da tarde, temos a equipe do Estoril e a equipe do Porto. Vamos analisar aqui os jogos. O Estoril, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já a equipe do Porto, os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Estoril, jogando em casa, os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou um jogo. Já a equipe do Porto, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe é do grupo D, o Estoril está na primeira colocação com 3 pontos. Em um jogo fez 2 gols e sofreu 1. Já a equipe do Porto na segunda colocação, mas ainda não jogou nem pontuou. Minha análise para essa partida é mais de 1 gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora na Bélgica. 4 horas da tarde temos a equipe do Ostende e a equipe do Genk. Vamos analisar aqui os jogos. O Ostende, os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Genk, os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Ostende, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Genk, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Minha análise para essa partida é a vitória da equipe do Genk, por mais de 1 gol e meio na partida. Indo aqui agora para a Dinamarca, 4h15 da tarde, temos a equipe do Copenhagen e o Silkeborg. Vamos analisar aqui os jogos. O Copenhagen, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Já a equipe do Silkeborg, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu 1, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Copenhagen, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já o Silkeborg, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Minha análise para essa partida é mais de 1 gol e meio, ou vitória da equipe do Copenhagen. Voltando lá para a Superliga da Suíça, 4h30 da tarde, temos a equipe do Young Boys e o Lausanne. Vamos analisar aqui os jogos. O Young Boys, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Lausanne, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 4 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Young Boys, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2, só perdeu apenas 1. Já o Lausanne, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Young Boys está na segunda colocação com 29 pontos. Em 15 jogos marcou 33 gols, sofreu 16. Já a equipe do Lausanne é a lanterna aqui do grupo, na 12ª colocação com 11 pontos. Em 15 jogos marcou 17 gols, sofreu 32. Minha análise para essa partida é mais de 0,5 gol no primeiro tempo, ou vitória da equipe do Young Boys. Voltando lá para a Bélgica, 4h45 da tarde, temos a equipe do Clube Bruges e a equipe do Zulte. Vamos analisar aqui os jogos. O Clube Bruges, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Zulte, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Clube Bruges, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos.
Já a equipe do Zult, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Minha análise para essa partida é mais de 1,5 por vitória da equipe do Clube Bruges. Indo aqui agora na Premiership, lá na Escócia. 5 horas da tarde temos a equipe do Hearts e a equipe do Rangers. Vamos analisar aqui os jogos. O Hearts, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só perdeu apenas um jogo. Já a equipe do Rangers, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. A equipe do Hearts, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos e empatou apenas um. Já a equipe do Rangers, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Hearts está aqui na terceira colocação com 23 pontos. Em 14 jogos fez 14 gols e sofreu 12. Já a equipe do Rangers está aqui na segunda colocação com 31 pontos. Em 14 jogos fez 29 gols e sofreu 7. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ou ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora na Inglaterra, pela Liga Premier. 5h15 da tarde, temos a equipe do Aston Villa e o Manchester City. Vamos analisar aqui os jogos. O Aston Villa, os últimos 5, venceu 4, só empatou apenas um jogo. Já o Manchester City, os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. A equipe do Aston Villa, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Manchester City, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1 também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Aston Villa está aqui na quarta colocação com 29 pontos. Em 14 jogos fez 33 gols e sofreu 20. Já o Manchester City está na terceira colocação com 30 pontos. Em 14 jogos fez 36 gols e sofreu 16. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ou ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui na Inglaterra, 5h15 da tarde também, temos a equipe do Manchester United e a equipe do Chelsea. Vamos analisar aqui os jogos. O United, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Chelsea, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 4, foram ambas marcam. O United, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Chelsea, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O United está aqui na sétima colocação com 24 pontos. Em 14 jogos fez 16 gols, sofreu 17. Já o Chelsea está na décima colocação com 19. Em 14 jogos fez 25 gols, sofreu 22. Minha análise para essa partida é mais de 1,5, ou ambas as equipes marcam. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá na Superliga da Suíça temos a equipe do St. Gallen e a equipe do Yverdon. Botei aqui o resultado final, vitória da equipe do St. Gallen. Indo lá para a Dinamarca, temos a equipe do Copenhagen e o Silkeborg. Coloquei mais de 1,5 na partida. Indo aqui agora na Escócia, temos a equipe do Hearts e a equipe do Rangers. Botei mais de 1,5 na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 2,0. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, se ajuda o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E deixa aquele like aí no vídeo também, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!